Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos dos reis. Esta é a nossa palavra de hoje no Palavra em 7 minutos. E o tema dela é quando Deus interrompe o caminho. Existem momentos na vida em que Deus não pede licença para agir. Ele simplesmente aparece. Aqui vemos a conversão do apóstolo Paulo. E Paulo não estava orando, buscando direção ou em um retiro espiritual. Ele estava indo na direção oposta, armado de cartas de autorização para prender cristãos. É justamente ali, no caminho da violência, que Jesus aparece para ele. Isso nos ensina algo profundo. O chamado de Deus não depende da direção que você está indo, mas da direção que Ele quer te levar. A história de Paulo começa com um encontro que muda tudo, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O contexto histórico e teológico aqui é quem era esse Saulo, o perseguidor. Saulo não era um pecador comum, ele era o pior tipo de oposto ao Evangelho, um religioso convencido de que estava certo. Fariseu formado por Gamaliel, o maior mestre judeu de sua geração, membro influente do Sinédrio, conhecido pela sua rigidez, um jovem promissor no judaísmo, testemunha da morte de Estevão, aprovando a execução. Quando o texto diz que Saulo respirava ameaças e morte, é literal. A respiração dele era de ódio. O ar que o movia era perseguição. Mas é exatamente esse homem que Jesus escolhe. O Evangelho é extraordinário porque não procura apenas os bons, mas os disponíveis, mesmo antes de saberem que estão disponíveis. A conversão de Paulo foi, em primeiro lugar, soberana. Jesus aparece não por pedido, mas por propósito. Segundo, ela foi pessoal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não diz por que persegues a igreja, mas diz por que me persegue, mostrando a unidade entre Cristo e o seu corpo. Ela, em terceiro lugar, foi desestruturadora. Paulo cai, perde a visão e perde o controle. A queda de Paulo é simbólica. Antes de Deus levantar alguém, ele rebaixa o seu orgulho. Em quarto lugar, ela foi transformadora. O perseguidor se torna instrumento. E a primeira palavra sobre Paulo é, como lemos no versículo 15, vaso escolhido. O significado original dessa palavra vaso escolhido, no grego, é literalmente um instrumento, um recipiente, uma ferramenta escolhida, separada, eleita. O que Jesus está dizendo aqui, nesse texto que lemos, ele é o instrumento que eu selecionei para uma obra específica. Isso revela algo tão profundo. O propósito vem antes da conversão. Deus já tinha um destino para Paulo antes de Paulo ter consciência dele. A graça não apenas salva, ela designa. E aqui é um insight central que temos, que eu preciso compartilhar com você. Deus transforma perseguidores em proclamadores. O chamado vem antes da mudança. Paulo se tornou apóstolo não porque mudou, mas porque Jesus o encontrou. Primeiro Deus chama, depois Deus transforma. E eu quero que você traga esse texto de hoje para a sua vida numa aplicação prática, em 3 lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, anote isso, guarde isso, comente isso com alguns amigos. Ninguém está longe demais para ser alcançado. Se Deus alcançou alguém como Saulo, Ele pode alcançar qualquer pessoa. E esse texto está aqui para nos dizer que um parente endurecido, um amigo distante, alguém destruído pelo pecado, alguém que já desistiu, que você mesmo já desistiu, Paulo é a prova de que a graça alcança o impossível. Entenda isso. Segundo ponto, guarde para sua vida. O chamado redefine o caminho completamente. Não tem como, não tem um antes e um depois. Depois de ver Jesus, Saulo nunca mais foi o mesmo. Nós, depois de vermos Jesus, depois de contemplarmos sua glória, depois de termos um encontro íntimo, de verdade, genuíno
nossa identidade, ela é ativada. A nossa visão, ela abre, as escamas dos nossos olhos caem, nossos relacionamentos mudam, nossas agendas mudam, nossa missão é designada, é reajustada, a nossa razão de viver muda. Deus não salva para nos deixar iguais. Ei, a salvação não é para nos deixar iguais. Ele salva para nos mudar e nos enviar. A conversão é sempre um convite para a missão. E terceiro, mas não menos importante, guarde isso, o passado não nos limita quando Deus nos escolhe. Talvez você seja esse, que você mesmo já desacredita em você, que Deus pode fazer algo bom através de você. Porque você olha para o seu passado e fala, comigo é impossível. Ou talvez você conheça alguém que fala, esse não, esse é impossível. O passado desse daqui, dessa daqui, mas Deus não consegue mudar nunca, não consegue usar nunca. Paulo tinha tudo para ser descartado. Ele era um perseguidor, ele era violento, ele era um religioso arrogante, ele era testemunha de assassinato. Mas Deus olha para ele e vê um vaso escolhido. A pergunta não é quem você foi, a pergunta é quem Deus decidiu que você será. Saiba disso e que isso entre no seu coração hoje. Olhe para você hoje, escolha uma pessoa que parece difícil de Deus alcançar, ou talvez é você mesmo. Talvez você nem vai escolher uma pessoa, talvez é você mesmo. Fala, Matoso, sou eu. Ore por essa pessoa ou ore por você especificamente nos próximos 3 dias. Ananias orou por Paulo e o mundo foi transformado. Ore, entre em oração por você ou por essa pessoa, peça transformação. Deus mandou Ananias orar por Paulo e em momento que Ananias orava, as escamas de Paulo caíam e ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, não existe impossível para Deus. Eu quero orar com você para liberar essa palavra sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém específico que você conhece e que precisa de ser convertido, transformado. Não de uma forma religiosa, porque Saulo era religioso, mas Paulo teve a transformação verdadeira. A metanoia, a transformação que não tem como voltar atrás. Vamos orar. Senhor Deus, ó nosso Pai. Pai amado, assim como Tu encontraste Paulo no caminho de Damasco, encontra também os caminhos confusos na nossa vida, Pai. Abre os nossos olhos, derruba nossos orgulhos, levanta em nós o Teu propósito. Que nós sejamos, assim como Paulo, vasos escolhidos, úteis nas Tuas mãos, para levar o Teu nome onde quer que nós possamos ir. Em nome de Jesus nós oramos e consagramos essa palavra a Ti, Pai. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado ao Teu nome, ao nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém. Essa palavra se falou com você, ou se você precisa de enviá-la para alguém, faça isso. Não deixe que a palavra de Deus morra em tuas mãos. Transborde ela na vida de outras pessoas. Curta esse vídeo, compartilha, comente. Deixa um comentário aqui. Se você está no YouTube, você já sabe. Se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas e nós nos vemos amanhã em mais uma palavra em 7 minutos. Deus abençoe sua vida, sua casa, tudo aquilo que você colocar às mãos, que seja próspero, abundante e que acima de tudo seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau.